Hoje eu vim falar contigo a respeito de um tema bem difícil de ser trabalhado, que é o tema do preconceito. Muitas vezes eu já observei, muitas vezes, né? Eu tenho uma formação também na área da educação especial. Eu já observei, por exemplo, quando está mães brincando no parquinho com os filhos, né? E chega uma criança que possui, por exemplo, síndrome de Down, ou às vezes uma criança paralisada cerebral. Quantas vezes eu já vi muitas mães evitar ou fazer com que o seu filho evite o contato com essa criança deficiente. E o que isso demonstra, né? Isso demonstra, na verdade, um grande preconceito da parte da mãe. A criança não sabe a diferença entre uma criança que é deficiente, uma criança que é doente ou uma criança que seja lá uma outra coisa, né? E nós muitas vezes, por causa dos nossos preconceitos, daquilo que nós pensamos a respeito desse tipo de criança, gente, uma criança, né, que tem síndrome de Down, não necessariamente ela é deficiente mental. Significa que ela é retardada mental. Não é verdade. Às vezes pode acontecer que exista também um retardo mental na criança síndrome de Down. Às vezes pode ocorrer que exista um atraso mental em qualquer outro tipo de criança. E quero dizer mais uma coisa para ti: uma criança retardada significa que ela só é atrasada. Retardo significa que ela está um pouquinho para trás, o que a idade não acompanha a mentalidade. Mas isso eu quero dizer para vocês que na nossa sociedade está muito cheio. Tem muita gente que tem idade e não tem a mentalidade. Às vezes não é só retardado, né? Do ponto de vista da ideia, mas é retardado do ponto de vista do sentimento. É grande, é adulto, mas age como criança. E aí? E agora? O que tu me diz, né? Portanto, nós temos muitos tipos de retardos na sociedade, de pessoas. E se nós formos bem honestos na nossa vida, nós também vamos nos encontrar em certas dimensões, em certas circunstâncias, também um pouco aquém daquilo que nós poderíamos estar. Então, o preconceito, gente, é uma coisa que nós não podemos fazer. Por quê? Porque nós não só estamos ferindo o outro, porque na medida em que a gente faz o preconceito, a gente carimba, a gente bota um carimbo, diz não presta, não serve, não deve, e a gente classifica e deu. E na verdade, quero dizer para ti que se teu filho é normal, se teu filho tá tudo bem com ele, né? E ele brincar com uma criança síndrome de Down, uma criança paralisada cerebral, uma criança esquizofrênica, meu, não vai criar problema nenhum. Teu filho não vai ficar lesado, não vai ficar lesado de jeito nenhum. Teu filho não vai ter nenhum, ele não vai ter nenhum tipo de nada, não vai ter nada, não vai ter nenhum tipo, nada mesmo, nenhum tipo de deficiência por causa disso, de prejuízo. Não vai ter prejuízo nenhum, prejuízo zero, ok? Então não te preocupa, sabe? Deixa teu filho brincar, né? Eu tenho prestado atenção, né? Muitas vezes as mães querem que seu filho não se mistura com um, não se mistura com outro, não se mistura com esse, não se mistura com aquele, porque aquele não pode, porque ele não deve, porque aquele não sei o quê. Eu quero dizer para vocês, quanto mais a criança se misturar, quanto mais experiência ela tiver, quanto maior a diversidade que ela encontrar, meu Deus, muito melhor. Mais ela vai aprender sobre a vida, mais ela vai aprender a se autossuperar, né? Por exemplo, eu quero dizer uma coisa para ti. Eu já sei de histórias de
crianças absolutamente cegas, jogarem um jogo de futebol contra aquelas crianças que viam, e as crianças cegas ganhavam o jogo de futebol. Então, o fato de ser cego, o fato de ser surdo, o fato de ser deficiente mental, o fato de ter uma deficiência física, não constitui uma outra pessoa menos e nem menos digna de estar convivendo com o teu filho. Por quê? Porque nós aprendemos tanto mesmo com a diversidade, né? Então, obviamente, se aquela criança está doente, se aquela criança está gripada, se aquela criança está com alguma doença contagiosa, bom, doença contagiosa é uma outra coisa. Não significa preconceito, né? Então, nós temos que cuidar dos nossos preconceitos, porque nós, muitas vezes, né, impomos o nosso preconceito para as nossas crianças, para os nossos filhos. E o nosso filho começa a construir uma ideia errada dos outros. E uma ideia que não é verdadeira, né? É uma ideia que não faz bem para ele. Porque muitas vezes, né? Eu já aprendi tantas coisas com pessoas surdas, eu aprendi tantas coisas com pessoas cegas, eu aprendi tantas coisas com crianças síndrome de Down que você não tem ideia, você não tem noção, né? Então, para mim, foram lições de vida, coisas assim, aprendizagem muito profundas, aprendizagens profundas mesmo, aprendizagens que eu guardo e levo pro resto da minha vida. Então, faça isso, né? Faça isso, deixa seu filho interagir com outras crianças, com crianças que sejam pobres, crianças que sejam cegas, crianças que sejam surdas, crianças que sejam síndrome de Down. O seu filho vai aprender muito, né? Muito mesmo. E não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque esse tipo de gente, né? Que é um tipo de gente que nem nós, a diferença é que ele é diferente, né? Não é um tipo de gente diferente de ti. Ele sente a mesma coisa. Ele é um ser humano que nem você. E ele precisa de carinho que nem você, né? Então, e o fato de você aceitar o outro como ele é, né? Na sua diversidade, vai fazer com que você também comece a se aceitar dos teus jeitos, com as tuas diferenças, também com as tuas dificuldades, porque nós, cada um de nós, também tem as nossas pequenas dificuldades, que nós precisamos aprender a conviver com as nossas pequenas dificuldades, tá bem? E se você gostou desse conteúdo, se você já viu crianças sendo preconceituosas ou mães, conta aí a tua história, me diga aí o que você fez nessa situação, eu vou gostar muito de saber. Escreve para mim, me ajuda a divulgar a minha mensagem. Dá um joinha aí e compartilha. Um grande abraço e eu espero te encontrar aqui neste mesmo canal amanhã.